no texto de Romanos, capítulo 3, dando continuidade à exposição bíblica. Romanos, capítulo 3. O texto de Romanos, irmãos, capítulo 3, é dividido basicamente em 3 partes. O verso 1 ao 8, do verso 9 ao 20, e do 21 até o verso 31. Nós vamos ler do verso 1 ao 8, mas eu vou hoje me deter apenas do verso 1 ao 4, e no domingo que vem, se Deus permitir, eu volto ao verso 5 até o verso 8. Romanos 3, verso 1 a 8, nós leremos, mas eu vou me deter apenas nos 4 primeiros versos. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus, para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males, para que venham bens? A condenação destes é justa. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, mais uma vez na Tua presença, nós te damos graças pela bênção de podermos abrir a Tua palavra. E agora desejamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Deus. Que o Teu Evangelho seja ouvido, a Tua palavra seja proclamada com fidelidade. Clamamos a misericórdia do Senhor sobre nós, a iluminação do Espírito, para compreendermos, aplicarmos e então vivermos para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. A pergunta do capítulo 3 começa exatamente com uma pergunta. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Você imagina, irmãos, que essa pergunta ela é importantíssima, tendo em vista tudo que Paulo falou até aqui no capítulo 2, porque esse é o primeiro verso do capítulo 3. Paulo vai mostrar que os judeus, assim como os gentios no capítulo 1, estão debaixo de condenação. E para eles não há esperança alguma se eles continuam confiando em si mesmos. Se eles continuam confiando na sua própria justiça e na sua própria obediência e nos aspectos externos da lei. Assim também como os gentios estão também debaixo de condenação. Então Paulo vem e pergunta, qual é a diferença do judeu para o gentio? Qual é a vantagem de ser judeu? Qual foi a grande vantagem de ser judeu? Se não há diferença entre judeus e gentios. Se todos estão encerrados debaixo do mesmo pecado. Qual é o grande ponto aqui, então, para o apóstolo Paulo? É lidar com uma questão tão séria para eles, né? Ora, se o que eu ensinei até aqui, Paulo, em outras palavras, né, eles devem perguntar, se o que eu falei até aqui é verdade, qual a vantagem de ser judeu? Se o que eu ensinei no capítulo 2 é verdade, qual é a vantagem de ser judeus? Então, Paulo faz essa pergunta, e é importante entender isso, não porque ela era alguma coisa profunda, não, necessariamente não. Porque Paulo está preocupado em tirar todos os empecilhos para que o evangelho possa fluir corretamente no pensamento deles. E Paulo vai fazer isso com muita maestria. É importante que ele mostre para eles que esse tipo de argumento não tem sustentação no decorrer da revelação bíblica. Como os judeus devem pensar, né? A vantagem deles não é, sem dúvida alguma nenhuma, como eles imaginam.
Porque você pensa no seguinte, irmãos. Você pode perguntar assim, qual é o uso da obediência à lei de Deus? Ou da observância dos seus mandamentos? Se não podem salvar a minha alma e não podem contribuir para esse fim. Qual é a função da obediência à lei? Se ela não pode salvar a minha alma? Para que eu vou fazer? Qual a intenção disso? Até aqui ficou claro no decorrer da exposição de Romanos que Paulo está destruindo toda e qualquer possibilidade do homem confiar em si mesmo. Mas Paulo vai tratar diretamente com os judeus e aí ele não destrói o que Deus fez na história judaica do povo de Israel. Ele diz muita sobre todos os aspectos. Qual a vantagem? Ele diz muita sobre todos os aspectos. E ele passa então a dizer, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Por que isso é tão importante nesse contexto? A revelação feita aos judeus continham não apenas figuras e sombras do Evangelho, mas também elas continham o Evangelho. Deus não fez nada similar com os gentios. Lembrem-se qual a revelação que os gentios tinham? A criação. Os judeus têm os oráculos de Deus. Os gentios têm a criação como palavra de Deus. Os judeus, a própria revelação de Deus. Nada similar a isso foi dado aos gentios. Que vantagem maravilhosa têm os judeus. Muita sob todos os aspectos. Porque eles têm os oráculos de Deus. Interessante, porque ele diz, e é importante entender na resposta de Paulo, principalmente. É interessante, porque principalmente. Não necessariamente porque era questão de ordem aqui, em ordem de valores que está em questão aqui. Né? Paulo está dizendo primariamente foi isso. O que ele está dizendo, em outras palavras, é que Deus deu a eles aquilo que é mais excelente e confiou a eles o que é mais excelente de todas as coisas, a sua palavra, os seus oráculos. O que são os oráculos, irmãos? O que nós entendemos por oráculos? Foi entregue os oráculos. Toda a escritura do Antigo Testamento, especialmente que diz respeito ao Messias. E, em particular, as profecias que falam da vinda de Cristo. Esses foram os oráculos. Porque essas foram palavras que saíram da boca de Deus, em oposição à revelação da natureza, que era comum aos judeus e aos gentios. Eles receberam a revelação da própria boca de Deus, que tratava acerca do Messias, do Evangelho e da vinda de Cristo. Ora, nós ouvimos, por exemplo, o autor da carta aos Hebreus dizendo que o Evangelho foi pregado não apenas aos que estavam no período do Novo Testamento, mas também aos da Antiga Aliança. A eles também foram anunciadas as boas novas. Isso diz respeito especificamente ao ponto central. Paulo está dizendo, ora, essa é a grande vantagem de vocês. Deus deu a vocês a revelação. Deus confiou os oráculos aos judeus. Eles foram seus guardiões. Eles foram depositário até o tempo determinado pelo Senhor, quando deveria ser comunicado a todos os homens. Eles foram aqueles que receberam a revelação divina. Como está lá no profeta Isaías, no capítulo 2, verso 3, você pode abrir a escritura comigo até a chegada desse dia. Isaías, capítulo 2, especificamente o verso 3, diz assim a palavra de Deus. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião
sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor. Até que chegasse esse tempo em que daquele monte, o Espírito descendo sobre a igreja, fosse ordenado que pregasse o evangelho a todo mundo. Especificamente, irmãos, eles foram depositários disso. Isso é maravilhoso, porque o mesmo profeta Isaías, por favor, capítulo 43, Isaías 43, por favor, veja o texto sagrado, verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Vós sois as minhas testemunhas. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 44 agora, especificamente o verso 8. 44, 8, o profeta diz assim: não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei, vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Vocês são a minha testemunha. Não há outro Deus além de mim. Os outros povos, as nações, adoram falsos deuses. Vocês têm a mim. Vocês são a minha testemunha. Veja só, irmãos, esses oráculos não apenas foram confiados aos judeus simplesmente como coisas boas, para o benefício dos outros, simplesmente, como nós acabamos de ver em Isaías, no capítulo 2, verso 3, mas também para o seu próprio benefício. Pois eram oráculos do Messias, que deveria nascer dentre eles, e ele iria cumprir a obra da redenção. Ele veio deles. Ora, Jesus disse à mulher samaritana, lembra, os samaritanos também tinham história com os judeus, com o povo de Israel, com o povo do sul de Israel, que era especificamente Judá. Os samaritanos tinham uma relação histórica até o dia que Salomão morre e o reino é dividido, o norte e sul, e depois é completamente destruído pelo Império Assírio. Então ali os samaritanos já não têm mais história com o povo, a ponto de Cristo dizer para a mulher samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, diz o Senhor, porque é a história dos judeus. Você não vai encontrar a história da redenção no mundo árabe, você não vai encontrar a história da redenção no mundo egípcio, a história da salvação vem dos judeus. É o Antigo Testamento, é uma história, por isso que a redenção, a obra da salvação, ela é uma obra principalmente histórica. De muitas formas. Porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Foi confiado a eles, irmãos. Veja, eles deveriam se tornar, então, conscientes disso. Por que esses oráculos, irmãos, foram dados tanto tempo antes da vinda do Messias? Por 3 razões básicas. Um comentarista específico, ele divide em 3 partes, diz a primeira o seguinte: para servir como testemunho de que, independentemente da apostasia do homem, Deus não havia abandonado a terra. Ele tinha reservado para si mesmo um povo. O mundo havia dado as costas para ele, e ele separou um povo para si. Perceba isso, irmãos. Foi por essas promessas divinas que ele tinha preservado o seu eleito em todas as épocas, para redimi-los e para que servisse de testemunho por toda a terra. Testemunha de que, apesar da apostasia dos homens, Deus tinha um povo para si. Segundo, esses oráculos eram para caracterizar e designar o Messias, quando ele viria, como ele seria conhecido e como ele seria distinguido dos outros.
porque quando ele chegasse, ele seria reconhecido. Eu lembro no Evangelho de João, no capítulo 1, especificamente o verso 45 do Evangelho de João. Veja o que diz a Escritura Sagrada. João 1, verso 45. Diz assim o texto: Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, Filho de Deus. A lei diria: esse é aquele que Moisés escreveu na lei e que os profetas se referiam. Esse é o Cristo. Primeiro, para servir de testemunho. Segundo, para mostrar que ele era distinguido e separado, como conhecê-lo. E terceiro, era para servir como prova da origem divina da religião cristã. Perceba, irmãos, há uma correspondência muito íntima entre o Antigo e o Novo Testamento. Uma clareza nisso. Constituído como uma unidade revelacional. A ponto de você encontrar claramente no Novo Testamento afirmações que foram feitas no Antigo Testamento como sendo próprias do período do Novo Testamento. Para que ficasse claro que aqueles oráculos ali tinham plena conexão com o Novo Testamento. Receberam o que era de grande valor, os oráculos de Deus. Mas aí, irmãos, perceba, como eu posso usar uma vantagem para minha desvantagem? Quando tendo tudo isso, quando recebendo tudo isso, eu não creio. Sendo exposto a tudo isso, eu não creio. Ouvindo tudo isso, eu não me rendo a ele. Você imagina você dizer, porque você não tenha dúvida que os que mais odeiam a Cristo são aqueles que são mais religiosos. Porque facilmente eles precisam ser destronados do seu poder de salvar-se a si mesmo e entregar-se a Deus completamente. Esses são os que mais odeiam a Cristo. Ora, o apóstolo Paulo foi prova viva disso. O apóstolo que está escrevendo essa carta. Por exemplo, lá no capítulo 7 de Atos, quando Estevão está pregando o Evangelho e de maneira poderosa mostra a relação do Antigo e do Novo Testamento. E eles não tinham como refutar o pensamento dele. Eles tinham de calar. Então eles vão apedrejá-lo. E é interessante que Atos descreve, e Paulo estava ali presente. Esse homem que teve todo esse benefício, matava a igreja de Cristo. Transformava o benefício em ódio. No próprio Evangelho de João, no capítulo 16, quando João descreve nos primeiros 3 versos, que eles não se espantem, porque haverá dias em que eles vão arrastá-los para as praças públicas e vão matá-los em praça pública. E Jesus diz, e eles farão isso porque não conhecem a mim e nem o Pai. Veja, e com isso eles imaginam que estão prestando culto a Deus. Eles tinham esse conhecimento e Paulo categoricamente no texto nos assegura disso. Paulo diz, muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. De um lado,
Eles estão ouvindo que eles são condenados como gentios, são condenados no capítulo 1. Agora eles estão ouvindo que, tendo eles vantagem, isso pesa mais poderosamente contra eles do que os outros. Poderíamos pensar em nós mesmos agora, por algum instante. Você que foi batizado na infância, que a sua família é a terceira linhagem de crente, e você tem sido abençoado por essa realidade pactual, os seus pais, os seus avós. Hoje eu tenho meus filhos, e meus pais são crentes. Talvez você tenha seus bisavós. Que privilégio nós temos. Que privilégio. Mas isso se levantará contra nós no dia do juízo como a nossa testemunha de acusação, se nós não nos apegarmos a Cristo verdadeiramente. Se o nosso coração não estiver unido a Ele verdadeiramente. Preste bem atenção nisso, irmãos. O maior privilégio que eles têm é que esses oráculos falavam de Cristo. Esses oráculos falavam de Cristo. E rejeitar esses oráculos, o não confiar na verdade do Evangelho, anunciada desde a antiga aliança, é rejeitar o próprio Cristo. A maneira de salvação que Deus propôs ao homem. Se Deus não tivesse adicionado as promessas no que diz respeito ao Messias, todo o resto teria sido morte para eles. Os oráculos continham essas promessas. E era esse o principal privilégio que eles tinham. Deus levantará um homem no nosso meio que vai nos salvar. Deus capacitará um do meio de Israel e esse herói vai salvar o seu povo. Ele chegou e eles não reconheceram. Verso 3, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Paulo pergunta, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Essa pergunta é importante, por algumas razões, irmãos. Veja, a incredulidade dos judeus não torna vazia a fidelidade de Deus no que diz respeito ao pacto com Abraão. Embora a massa dos seus descendentes fossem incrédulas naquele tempo, entretanto muitos deles creram no Evangelho do Senhor. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 11, verso 2, Romanos 11, verso 2, veja as palavras do apóstolo Paulo aqui. Ele diz assim, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele diz, porém, a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Eu tenho os meus eleitos. Aqueles foram salvos por causa do pacto. Aqui também eles serão salvos por causa do pacto. Então Paulo estabelece um princípio claro. Tendo em vista que eles não tinham crido no Messias, a quem esses oráculos foram prometidos categoricamente, não terá nenhum valor a vantagem que eles têm, porque não creram no Messias. E aí eles vão adiante e falam ainda.
Percebe então que isso é prejudicial? Qual foi a vantagem disso? Eles vão continuar dizendo. Ora, se ele revelou isso e nós não cremos, qual foi a vantagem para nós? Percebe que ainda fica o argumento. Veja bem, você tem de crer na promessa. Ele disse, bem, nós não cremos, mas qual é a vantagem da revelação dos oráculos de Deus a nós? Paulo vai responder de maneira muito clara. E é importante nós entendermos isso. Aqui existe um ponto fundamental no modo como a Escritura se revela, ou revela o Evangelho. Deus escolheu, irmãos, um povo para si. E esse povo, depois da queda de Adão, ele é salvo por uma única maneira, por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Mesmo fazendo parte da nação de Israel, os que não criam no Evangelho não poderiam ser salvos. Havia muita glória e majestade na pessoa de Cristo, na sua obra da redenção. Para que você imaginasse, você apenas deve crer nessa verdade externamente. Você imagina isso? Deus estava dizendo para você, tudo isso que eu estou revelando da glória, do ser dele, do poder dele, é para que você externamente se adeque à verdade que eu estou ensinando. Não faz muito sentido, não é? Profeta Isaías ainda, no capítulo 55, por favor, veja comigo, profeta Isaías no capítulo 55, ele diz assim, Isaías 55. Verso 10 e verso 11. Isaías capítulo 55, verso 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Tudo, se o oráculo é o que sai da boca de Deus, ela vai cumprir o propósito pelo qual foi designado. Deus vai cumprir aquilo que ele ordenou. Antes da vinda de Cristo e depois da vinda de Cristo, o Evangelho foi pregado pela ministração do Espírito ao povo do Antigo e do Novo Testamento. A substância do Evangelho foi anunciada. Isso foi acompanhado pelo Espírito Divino. Porque se era a intenção que as pessoas se apegassem a essa verdade apenas externamente, Deus não iria prometer o seu Espírito a nós. E disse que escreveria a lei no nosso coração, não apenas em tábua. Que ele iria trocar o coração de pedra por um coração de carne, não faria sentido. Ele está dizendo, ora, dentro da revelação dos oráculos de Deus, Cristo é anunciado, mas o Evangelho é anunciado com a promessa de que o Espírito colocaria isso dentro do nosso coração. Se é apenas externo, irmãos, qual seria a grande causa disso? Porque Paulo está falando falando com os judeus dessa maneira, se eles externamente se adequam a isso. Paulo está dizendo, não funciona dessa maneira. A resposta é, a incredulidade não era assim tão geral, mas muitos creram no Evangelho. Muitos creram no oráculo de Deus. Não foram todos que se perderam. Muitos caíram em incredulidade, é verdade, porque negaram de maneira muito clara que a incredulidade ia se levantar contra a fidelidade de Deus. O que é que Paulo está querendo dizer com isso quando ele vai combater esse pensamento no meio dele? Como poderia a incredulidade, irmãos, no que diz respeito a esses oráculos que foram dirigidos aos judeus, como poderiam esses oráculos, de alguma maneira, se levantar contra o próprio Deus?
De forma alguma, Paulo está dizendo. Porque o que Deus prometeu se cumpriu. O que Deus prometeu se cumpriu. E a verdade que ele prometeu fala de verdade que vai para dentro do coração, não verdades externas. Vocês se apegaram às verdades externas. É por isso que Cristo vai combater isso tão grande no Sermão do Monte. Por exemplo, ele diz assim, veja o que foi dito pelos antigos. Não matarás, o aspecto externo da lei, tirar a vida de alguém. Jesus diz, se você odiar alguém, você é assassino. Ora, não adulterarás, se você olhar com um olhar impuro, você percebe que a lógica deles é sempre lidar com as questões externas. Eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz isso, logo eu estou livre da condenação. Paulo está dizendo, não, a verdade precisa ir para dentro do meu coração, isso é externo. Não é simplesmente externo. Eles negavam apenas que Cristo era o Messias, mas ele não podia dizer que Deus era infiel. A única coisa que eles rejeitaram e com a incredulidade dele, eles se levantavam contra Deus, eles diziam, aquele que ele mandou não é o Messias. Eles rejeitaram, irmãos, os oráculos em si. Por que em si? Preste atenção nisso. Quando eles aceitam os oráculos e interpretam da forma que interpretam e rejeitam Cristo, Paulo está dizendo algo muito claro para nós. O Evangelho tem significado quando anunciado na Antiga Aliança. A lei, como ela se propõe, como ela se revela. A linguagem da Antiga Aliança, a escritura da Antiga Aliança, ela aponta para uma realidade que tem entendimento no Novo Testamento. Se eu não compreendo isso, fica difícil para mim, porque a revelação bíblica, ela passa a ter pleno sentido no Novo Testamento. Se ela não tem significado, por que Paulo está dizendo que eles receberam os oráculos, mas mesmo assim estão condenados? Porque a interpretação, ela é parte da revelação. A revelação, ela é parte dos oráculos. O Deus que revela a sua vontade, revela o entendimento da sua vontade. O que é que eles rejeitam no final das contas? Rejeitam Cristo. Você percebe que a interpretação errada da Escritura, no final rejeita Cristo. A maneira como eles lidam com o tema é muito importante, não é? Porque eles rejeitam literalmente a pessoa de Cristo. Rejeitar Jesus Cristo, irmãos, significa rejeitar os oráculos de Deus. Isso aponta para algo inequívoco, que a realidade que os oráculos apontavam era Jesus Cristo. Eles tinham os oráculos, mas não tinham Cristo. Deus não é infiel. Eles são infiéis. Eles não podiam crer, porque a fé que eles tinham era simplesmente nas questões externas. Todo aquele que rejeita o verdadeiro significado da Escritura e atrela a esse significado outro significado, é na realidade aquele que descrê nos oráculos de Deus. Se eu creio nos oráculos, eu creio no significado dos oráculos. Se eu creio no Antigo Testamento, eu creio no significado do Antigo Testamento. Se eu rejeito isso, eu rejeito a Cristo. Paulo, com muita clareza, exorta aqueles judeus de maneira clara, e aqui é importante ainda, voltando ao nosso texto em Romanos, no capítulo 3 especificamente, veja o verso 3 ainda, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Ainda o verso 3, não é? E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Não, porque a incredulidade deles não vai desfazer os oráculos de Deus, o que Deus prometeu. Agora veja só, irmãos, a incredulidade dos judeus não vai impedir ou negar a sinceridade e a fidelidade. Pelo contrário,
vai trazer mais condenação sobre eles. Vai trazer mais juízo sobre eles. Porque eles têm um maior privilégio e não viram a glória de Cristo na lei do Antigo Testamento. Às vezes nós pensamos assim, uma religião que crê que Jesus Cristo é menor do que Deus, o Pai, que não é trindade. E ele usa a interpretação da Bíblia para chegar nessa conclusão. Mesmo que ele professe fé nessa verdade, é juízo sobre eles, porque a palavra não tem 2 ou 3 significados. Ela só tem um significado. Porque não há 2 ou 3 Cristos, só há um Cristo. Se todo o oráculo de Deus se cumpre na revelação de Cristo e da sua obra redentora, negar esse conceito é trazer condenação sobre si. E aqui Paulo vai concluir o capítulo, essa sessão no verso 4, especificamente dizendo, citando um texto do Salmo 50, verso 4. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E aí ele cita, para seres justificado nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Se você lembrar disso, isso está lá no Salmo 51, quando Davi está confessando o seu pecado ao Senhor. Especificamente o Salmo de número 51, diz assim o texto. Verso 4, Paulo diz, ou melhor, o salmista Davi diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu julgar e puro no teu falar. Serás tido por justo e por puro. Quando tu julgas, tu és justo. A minha injustiça, o meu pecado foi revelado. Tu és justo quando tu julgas. Interessante pensar, porque Paulo nesse contexto cita Davi, irmãos. A confissão de pecado de Davi. Isso aqui é maravilhoso nós pensarmos, porque aqui ele está falando com os judeus, e perceba, o rei Davi é que está em tela aqui. Ele usa o argumento de Davi, assim como ele vai usar no capítulo 4, quando ele for falar sobre a doutrina da justificação pela fé. Quando ele for dizer o que é justificação pela fé, ele cita Abraão e depois cita Davi. Aqui ele faz a mesma coisa, ele cita Davi, ele chama Davi como testemunho. Segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. E venhas a vencer quando fores julgado. Não apenas, irmãos, aquilo o que é falso aqui, Deus proíbe, mas também aquilo que é ímpio. Fazer a fidelidade de Deus depender da depravação do homem é algo iníquo. Privilégio dos judeus e o bem que Deus fez a eles seria usado apenas para condenação por causa da incredulidade. Não iria destruir a fidelidade de Deus. Eles estavam assim porque eles eram pecadores. E Paulo vai estabelecer muito claro essa doutrina aqui, irmãos. Os judeus não foram corrompidos pela sua perversidade em dizer, essa salvação que foi dada, nós não alcançamos. Eles foram corrompidos porque eles eram pecadores. E agora, rejeitando completamente o entendimento da lei, rejeitam o Messias e por isso são condenados. Preste atenção nisso. Todo bem vem de Deus. E o mal, no sentido do pecado, do próprio homem. Tudo que Deus faz é bom. O homem, por natureza, é pecador. O que está em jogo aqui?
Na linguagem do apóstolo Paulo, imagina a cena que aconteceu com Davi nesse contexto. Davi era o rei de Israel. E Davi tinha todos os privilégios que você possa imaginar. Foi escolhido como rei de Israel, como o menor da sua casa. Foi colocado como o maior dentre os filhos de Israel. Davi conheceu o poder de Deus. Davi venceu os inimigos porque Deus os entregou nas suas mãos. Davi desejou construir o santuário do Senhor. Davi também cometeu grandes pecados. Qual era a esperança de Davi? O profeta chega e diz a ele: havia um homem que tinha muitos gados, um rei que tinha muito gado, e um homem pobre que tinha apenas um. Ele mata apenas o gado daquele único, daquele que era pobre, e preserva tudo que era seu. Ele vai e pega o que era dele. Ele tinha muitos, e ele vai e pega aquele que era do outro. Davi diz: esse homem deve morrer. O profeta Natan diz: esse homem é você. Davi diz, perceba, irmãos, qual a intenção do texto? Trazer o homem de joelhos diante de Deus. Por que o capítulo 1? Por que o capítulo 2? Por que essa seção do capítulo 3? Para que fique claro que não há nenhuma possibilidade de salvação em nós mesmos. Nem o religioso, nem o não religioso. E Davi, como homem de Deus naquele momento, perceba, ele ouve a palavra do profeta. E aqui Paulo está falando aos judeus como o homem de Deus. E o desejo do coração dele é trazê-los de joelhos diante de Deus, como fez com Davi. Para que eles entendam que aquele privilégio que eles tinham, se eles não se arrependerem dos seus pecados e crerem no nome do Senhor, não haverá esperança para eles. O profeta diz: esse homem é você. Davi de joelhos, em outras palavras, diz ao profeta: eu pequei contra Deus. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Toda a justiça minha, todo o privilégio que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho é nada. Eu preciso entender isso. Paulo diz: para que Deus seja verdadeiro e mentiroso todo homem. O teu modo de julgar, o teu modo de redenção, a justiça pessoal, os privilégios externos que você tem, não são suficientes para te livrar da condenação. Pelo contrário, serão usados contra você no dia do juízo. Eu não confio na minha própria justiça. Que maravilha pensar também. Davi foi permitido cair nessa transgressão. E Deus é manifestado justo no momento em que ele reconhece o seu próprio pecado. Como Deus é maravilhoso na sua revelação, porque nos oráculos que ele deu a Israel, Abraão pecou, Jacó pecou, Davi pecou, Salomão pecou, Pedro pecou. Para que ficasse claro que só Deus é justo
e o homem é mentiroso e pecador. Ele chama Davi como representante dos judeus. Para que assim como Davi caiu e reconhece o seu pecado, e levanta, porque a justiça de Cristo é a sua redenção, todos nós possamos cair de joelhos, dizendo: não há verdade em mim que possa me redimir. O homem ímpio, irmãos, ele não teme trazer Deus para as barras do tribunal. O homem ímpio não teme dizer que a verdade de Deus é mentira. O homem não teme. Mas o homem que é justificado por ele, esse homem é aquele que diz: eu sou mentiroso, e tu és verdadeiro, e tu és justo no teu julgamento. Eu nunca matei ninguém, mas o meu coração é de um assassino. Eu nunca roubei ninguém, mas o meu coração é de ladrão. Eu cobiço o que Deus não me deu. Qual o privilégio que você tem que não levou você de joelhos diante do Senhor? Porque foi para esse fim que os oráculos foram trazidos. Para que fique claro que você não pode ser salvo por sua própria justiça. Você precisa da justiça de Cristo. Paulo, de modo tão claro e tão perfeito, irmãos, de maneira nenhuma, Paulo diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Quem é o exemplo disso? Davi. O rei Davi. Ele é o exemplo. E esse deve ser o exemplo que você deve seguir. Porque a desconstrução feita nos capítulos que antecedem 1, 2 e 3 não é para tirar a esperança sua. É para trazer a verdadeira esperança. E deve ser essa a intenção do meu coração. Porque se Paulo está pregando, escrevendo isso aos romanos, e traz à lume a história de Davi como exemplo de um homem que, dentro do contexto da sua confissão de pecado, ele é trazido como exemplo daquele que diz que Deus é justo e ele é puro, ele é santo no seu julgamento. Para que você se destitua de toda a tua justiça pessoal e se curve diante do Senhor. Jovem, você que tem o privilégio de estar todo domingo na casa do Senhor, que ouve a pregação do Evangelho do Senhor, que tem comunhão com os irmãos, que participa da mesa do Senhor, você tem tantos privilégios. Mas você rejeita verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Você não confia nele somente. Você confia em si mesmo. Você diz, pense nisso, esses religiosos do período do Antigo Testamento e do Novo Testamento eram os mais cruéis. Eles eram os que mais odiavam a Cristo.
Em quem você confia, irmão? Onde está a tua esperança? O que você tem feito dos privilégios que Deus te deu? O que você tem feito do teu batismo? O que você tem feito do pão e do vinho da ceia do Senhor? Você tem aprendido a amar mais a Cristo, a confiar mais nele, a depender somente dele? O que você tem feito? Como você tem usado a sua obediência da lei de Deus? Você tem sido cada vez mais arrogante e distante das pessoas? Você tem com mais humildade servido ao Senhor e aos seus irmãos? O que você tem feito de tanto privilégio? Naquele dia, irmãos, quando nós chegarmos diante do Senhor, todos os privilégios, todos os benefícios para aqueles que tiveram e não creram somente em Cristo serão usados para a sua própria condenação. Porque Deus é justo no seu julgar. É puro no seu falar. O que ele diz é a verdade. O que eu digo precisa se conformar com a verdade dele. Deus não deixou o homem para ser julgado por sua própria razão. Deus julga o homem pelos seus oráculos e pela sua palavra. A sessão está encerrando nesse processo de desvelar a impossibilidade da salvação do homem por si só. Não apenas os crentes são advertidos aqui, não apenas os que estão em privilégio são advertidos aqui, mas também você que não tem Cristo Jesus é advertido aqui. Porque você não pode confiar nos sacramentos, ou mesmo no batismo, ou mesmo porque você é da quarta, quinta geração de crente. Talvez você não seja ninguém que se adeque a essa realidade, mas você confia sim em você mesmo, a ponto de você rejeitar a Cristo também. Então hoje é dia de você se arrepender do seu pecado. Se o Senhor nos convencer dessa verdade, como fez com Davi, nós diremos como ele: Deus é justo no seu julgar e puro no seu falar. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos pensar nas verdades do Teu Evangelho e exaltarmos a obra de Cristo acima de qualquer obra nesse mundo. A confiança no Senhor é a confiança que realmente redime o homem. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos diante de tantos privilégios que nós temos, a não usarmos esses privilégios para rejeitarmos a Tua justiça e a Tua salvação, confiando nos nossos privilégios, não em Cristo Jesus. Ó Senhor, os judeus tinham tantos privilégios. A Tua lei, os profetas, como lá em João, aqueles irmãos disseram: encontramos aquele que está escrito na lei de Moisés e que os profetas testemunharam. Os judeus tinham a Tua lei e os profetas, e somente o poder do Espírito Santo poderia abrir o entendimento deles, para que eles possam ver a glória do Evangelho de Cristo na Tua lei. Assim hoje também, Senhor, nós sabemos
mesmo tendo a tua palavra domingo após domingo, mesmo vendo os teus sacramentos frequentemente, nós podemos, ó Senhor, não ver Cristo, aquele que estava escrito na lei e testemunhado pelos profetas. Então, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, desvenda os nossos olhos para contemplarmos a glória do Evangelho do Senhor e assim sermos salvos, Senhor. A misericórdia do Senhor seja sobre a Tua igreja, para que aprendamos a usar os benefícios dos sacramentos. O batismo, Senhor Deus, lembrando que Cristo morreu por nós e nós fomos separados do mundo, nós que cremos no Senhor, morremos e ressuscitamos com Ele. Na mesa do Senhor, possamos lembrar que o sacrifício de Cristo nos concedeu a graça de sermos libertos das cadeias do pecado, assim como no dia da Páscoa o Senhor libertou Israel do cativeiro egípcio, o Senhor, na sua morte, nos libertou das garras de Satanás. Possamos usar grande privilégio da comunhão dos santos. E sempre, ó Deus, todos esses privilégios, termos Cristo, somente Cristo, como o fundamento da nossa salvação, para a glória do Teu nome. Pedimos isso, Senhor Deus, porque isso é o que glorifica o Teu nome. E, de fato, esse é o bem da Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.